Boa noite, meu povo. Ou bom dia, boa tarde, né? Para variar, depende do horário que estiver vendo aí o vídeo, tá? Essa videoaula agora é sobre probabilidade. Essa aula passou hoje de manhã lá no Centro de Mídias, tá certo? Foi uma aula para um oitavo ano que foi feita das 9h45 até as 10h30. Então eu vou dar uma reexplicada que para variar tivemos várias reclamações, né? De tá muito rápido e tal. Então eu vou reexplicar com algumas coisas práticas aqui do nosso dia a dia. Tá bom? Vamos lá. Probabilidade. Para essa aula eu vou usar uma coisa simples, que é o dadinho, tá? Não me vem com aquela piada boba do dado, pelo amor de Deus, tá bom? Que foi tirado daqui, ó, do Banco Imobiliário. Olha como ele tá novinho, ó. Da época que eu e meus irmãos brincavam de banco imobiliário. Então ele é bem novinho, deve ter uns 30 anos, tá? Então nós vamos lá brincar com o dado, tá certo? Primeira coisa que eu tenho que saber. A probabilidade, ela é dada por uma razão, tá certo? E como toda boa razão, nesse caso eu vou trabalhar muito a nível de porcentagem. Vocês já devem ter visto a minha aula sobre porcentagem, tá? O que a gente pedia lá? Que era a divisão da parte ou do pedaço, né? Tá? Dividido pelo total. Então vamos supor aqui, eu tenho um dado, tá? Aí eu pergunto para vocês, quais são os números, né? Quais são as faces que eu tenho no dado? No dado eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então esses são os números que eu tenho no meu dadinho. Então, em cima do dado agora, eu posso fazer diversas perguntas onde eu posso achar a probabilidade, que está diretamente relacionada à porcentagem, lembrando, tá? Então, vamos supor, eu pergunto para vocês qual que é a probabilidade de sair um número par aqui nesse nosso dado. Então, eu espero que vocês, né, saibam quais são os números pares. Quais são os números pares? São os números 2, 4 e 6, certo? Então, se eu for achar a probabilidade de sair um número par, tá? Quantos números pares eu tenho? 1, 2, 3 números pares. Então, eu tenho 3 números pares de um total de quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 números pares. Então, 3 de um total de 6. Olha que interessante, nós já vimos isso também naquela aulinha de porcentagem. 3 de um total de 6. 3 não é metade de 6? 6 é o total, 100%, tá? 3 não é metade. Então a metade vai ser quanto? 50%. Então existe a porcentagem, existem 50% de chance de sair, né, um número par a hora que eu lançar o dado. Tá certo? Agora, vamos supor, tá, que eu queira saber a probabilidade de sair o número 4, tá? Então eu quero somente o número 4. Então se eu for fazer a probabilidade, né, o número 4 é um número só. Então a parte é 1. Quais são o total de números? O total de números não mudou, é um total de 6. Esse daqui já é um pouquinho mais difícil, né? Então, se forem perguntar em questão de fração, tá certo? A fração que indica a probabilidade é 1 para 6, 1/6 de possibilidade, né? 1 para 6 de sair o número 4, tá? Agora, se eu perguntasse a porcentagem, então, nesse caso aqui, tá? Não tem jeito. Eu vou ter que fazer aquela velha divisão, o de cima dividido pelo de baixo. Então, 1 dividido por 6, tá? Eu tenho que 1 dividido por 6 não dá, então ponho 0, para trazer um 0, tá? Quantos 6 cabem no 10? Ah, cabe 1. 1 vezes 6, 6, 6.
10 tira 6, sobra 4. Como eu já pus a vírgula, posso trazer um zerinho, tá? Vamos lá, que número que multiplicado por 6 dá quase 40? Vai dar 6. 6 vezes 6, 36, sobra de novo 4. Baixa o zero, deu 40 de novo. Isso quer dizer que vai dar quanto? Vai dar 6 de novo. 6 vezes 6, 36, sobrou quanto? 4 de novo. Olha que interessante, dá para perceber que aqui vai dar o quê? Uma dízima periódica, tá? Lembrando que esse número que deu não é a porcentagem. Para mim transformar a porcentagem, eu vou ter que pegar esse 0,1666666, um tapa na orelha de quem ainda não conhece, né? E multiplicar por 100, tá? Então, nesse caso, como estou multiplicando, né, minha vírgula vai andar 2 casas para frente. Lembra que no vídeo passado eu falei que na divisão ele volta 2 casas para trás. Agora ela vai 2 casas para frente. Então eu vou ter 16,6%, tá? Lembrem-se que por ser uma dízima periódica é um valor aproximado, tá? Então, esse 1/6, 1 para 6, uma possibilidade entre 6, representa 16,6% aproximadamente, certo? Meu segundo exemplo, tá? Eu estou usando aqui as pecinhas, tá? Do Brincando de Engenheiro, tá legal? Que eu comprei para minha filha essa semana passada, tá? Então, eu vou brincar de possibilidades, de probabilidades aqui com essas pecinhas, tá legal? Lembra que eu expliquei a aula agora nesse exercício passado, tá? Que primeiro eu tenho que saber o quê? Eu tenho que saber quanto eu tenho no total. Porque para montar essa razão da probabilidade, eu tenho que fazer o que mesmo? Né? A parte dividido pelo total. Então vamos escrever aqui de novo para a gente não esquecer. Puxar o caderno para cá que aí fica mais fácil, tá? Então é a parte dividido pelo total. Tá legal? Muito bem. Então vamos lá. Nesse caso, quantas peças eu tenho no total? Tá? Vamos lá para as pecinhas. Tá? Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peças no total. Então, eu tenho um total de 10 peças. Tá? E agora, o que eu faço? Bom, aí depende da pergunta, tá legal? Vamos supor aqui que qual seja a probabilidade, tá, de eu pegar uma peça vermelha, tá, aqui entre essas peças que eu tenho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver quantas peças vermelhas eu tenho. Eu posso ver que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 peças vermelhas. Então aí eu vou montar a minha razão. Se eu quero as peças vermelhas, tá? Eu vou ter o quê? 4 peças vermelhas de um total de 10. Para variar, eu tenho uma fração. Se dá para simplificar, eu vou simplificar. Eu sou obrigado. Posso dividir em cima e embaixo por 2, certo? Então, vou ter o quê? 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Nesse caso aqui, não dá para simplificar mais, tá? Então, quem não consegue enxergar direto a divisão de 2 por 5 faz, tá? Eu vou ter 2 dividido por 5. Não dá para fazer a divisão, 0, abaixo 0. Que número que multiplicado por 5 dá 20? Ah, vai dar 4. 4 vezes 5, 20, né? Sobrou 0. Então, esse é o número decimal, tá? Vou transformar isso em porcentagem. Como? Vou fazer o quê? Acho que minha mão está na frente, né? 0,4, lembra de porcentagem? Vezes 100.
Então, vou ter o quê? Vou ter 40% de chance de pegar uma peça vermelha daqui. Tá legal? Um outro exemplo. Vamos supor que eu queira saber quais são as possibilidades, qual é a probabilidade de eu pegar a portinha, tá? A porta é uma peça só. Então, na porta, tá? Eu tenho uma peça, tá legal? No total de 10. Então, uma em 10 eu tenho para pegar a porta. Tá? Lógico que os olhos vendados, né? Se eu for fazer um sorteio. Nesse caso, quem consegue ver que 1 para 10, ele é uma parte de um total de 10. Então, ele é 10%. Quem não consegue enxergar, tá? Aí vai ter que fazer a divisão de 1 por 10 e vai achar o 10%. Tá bom? Espero que tenha dado uma geral para vocês aí dessa aula da manhã, tá? Que teve aí para os 8º anos de probabilidade. Na primeira fizemos com o dado, e depois com as pecinhas lá do engenheiro. Tá bom? Vejo vocês nas próximas aulas. Não se esqueçam de mim, acompanhem a programação e não esqueçam aí de colocar o nome, número e série para dizer que vocês assistiram a minha aula. Tá bom? Abração a todos e fiquem em casa.